Olá, o tema do grupo escolhido foi romantismo. Iremos abordar o seu contexto histórico, suas características e os seus principais autores. O romantismo surgiu na Europa, tendo destaque na Alemanha, França e Inglaterra, no final do século XVIII. Por quê? Porque naquele momento o movimento que se tinha era o neoclassicismo. Vou colocar umas imagens aqui para vocês poderem ver. O período que marcou o início desse movimento artístico apresentou grandes mudanças estruturais na sociedade, principalmente europeias, da época. Foi marcado de forma mais brutal na França pela substituição da aristocracia como grupo dominante e pela burguesia, outro grupo em ascensão. Também conheceu, nesse momento, o fim do absolutismo monárquico e, por consequência, essa mudança culminou na separação dos poderes, a criação do Estado laico e também pelo crescimento do pensamento científico. O movimento artístico que estamos analisando sofreu várias influências, principalmente iluministas, pois assim como essa nova forma de pensar o mundo, o romantismo buscava também uma maior autonomia na sua forma de pensar e fazer arte. Na Europa, esse tipo de expressão artística teve o auge justamente com a burguesia em ascensão, que de forma geral tinha acesso limitado ao conhecimento e bens culturais nos séculos anteriores, pois estes estavam concentrados nas mãos de poucas pessoas que compunham a aristocracia europeia. A mudança de paradigmas artísticos aconteceu para que a arte pudesse se adequar melhor a essa nova realidade e aos anseios dessa nova classe social em ascensão. Os principais países em que o romantismo se manifestou na Europa foram na Alemanha, a Inglaterra e, com maior destaque, na França. Temos também exemplos brasileiros e portugueses muito significativos para a história da arte nacional. O movimento floresceu não apenas com a influência do iluminismo, mas também com as mudanças políticas e sociais que foram promovidas pela Revolução Francesa. Um exemplo que podemos citar é Eugène Delacroix, que foi um dos principais pintores revolucionários e é considerado um dos expoentes do romantismo na França. Além de Delacroix, na França, podemos citar na Alemanha como Caspar David Friedrich e na Inglaterra William Blake.
O romantismo foi marcado pela idealização, seja por meio da nostalgia, partindo de uma idealização do passado, ou da representação de temas exóticos, pela idealização de outros países, principalmente não europeus. No primeiro caso, podemos citar a escrita de temas medievalistas em romances históricos como Ivanhoe, de Sir Walter Scott. O romantismo no Brasil nasceu a partir do desejo de definir uma identidade brasileira e estimular o nacionalismo de seus cidadãos. Por essa perspectiva, houve a necessidade de determinar os símbolos nacionais, de forma a forjar uma identidade sem a influência portuguesa. Portanto, a primeiro momento, foi destacado os índios e a natureza brasileira. Foi escolhido como os símbolos da nação. O índio tornou-se então uma figura literária heróica em harmonia com a natureza exuberante do Brasil.